Então, gente, boa noite. Hoje é um dia muito especial, né? Hoje é o dia das bruxas. Hoje é o dia da dita reforma protestante, que para nós é uma revolução, né? Mas, sobretudo, o dia do nosso glorioso Saci, né? Então, em vez de ficar importando modinha americana, né, nós temos que valorizar o nosso Saci nacional, né? O pessoal aí fica americanizando aí, né? Se vestindo de bruxa e de capeta, né? E tem o Saci aí, né? Pra homenagear, né? Mas enfim, claro, sendo o dia aí, né? De comemoração aos protestantes, hoje eu vou fazer uma palestra anti-ecumênica, por assim dizer. Ou, como tá na moda, né? Antissinodal. Né? Então, eu tava... Como vocês viram, eu já fiz uma palestra anteriormente sobre os instrumentos labores, né, do sino da sinodalidade, chegando à conclusão que, né, se a gente for partir daquele documento lá, a igreja, o que se entende por igreja sinodal, não era igreja católica. Isso foi a conclusão. Né? Tem uma palestra anterior, é só voltar aí que eu comentei sobre isso. E agora, recentemente, né, para a imprensa italiana, saiu lá a síntese da primeira Assembleia do Sínodo, né, que ocorreu agora aí no mês de outubro. E sem entrar em muitos detalhes, mas é patifaria do começo ao fim. Quem souber ler, leia, né? Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça, né? Como diz a Sagrada Escritura. Quem quiser ver, a patifaria vai estar lá, né? E toda essa paçocada ecumênica vai estar lá. Só que assim, então, a palestra de hoje eu vou falar sobre o erro radical do Lutero, não é em espírito de contenda para ficar avacalhando com protestante nem nada. É que assim, quando o problema da igreja não é o ecumenismo. É que o ecumenismo, essa palavra foi tão estuprada que perdeu o sentido original. O ecumenismo, o verdadeiro, ele é uma coisa boa, né? E ele exige uma certa compreensão da parte católica para poder trazer o protestante para a sua verdadeira fé. Certo? E ao comentar sobre o erro radical do Lutero, né? O erro radical aqui que eu estou querendo dizer é um erro radical vem de raiz, né? Então, ou seja, existe um erro na teologia protestante, existe alguma consideração na teologia protestante que a partir dela eu consigo explicar todas as divergências doutrinais que tem entre nós e eles. E eu acredito que eu achei essa... Não é bem achar, parece que, pô, sou um gênio, né, e tal. Mas assim, né, vendo muita discussão, etc, né, até palestras, assim, que eu já vi, assim, há uma certa convergência para um determinado erro aqui que eu vou falar. Então, na primeira parte dessa palestra, eu quero falar inicialmente sobre o escrúpulo, porque entendendo o que é o escrúpulo, a gente consegue perceber como que esse estado, essa espécie de doença espiritual, pode favorecer a adesão de ideias erradas, entre essas ideias, o que eu considero o erro radical do Lutero. Né? Então, entender o escrúpulo para entender por que se chega a esse erro. Depois eu vou fazer o argumento, né, do porquê que esse erro é a raiz de todos os outros. E por fim eu vou fazer um extra, né, porque já que eu vou falar de escrúpulo, explicar por que da racionalização escrupulosa você chega no erro radical, eu vou fazer uma espécie de extra, né, que eu vou entrar na questão do como o escrúpulo está sendo tratado no debate dos teólogos de internet. Então, é uma questão muito importante, né? E o objetivo é essa, porque se a gente entende qual que é o erro radical dos protestantes, a gente consegue perceber como é que é a forma deles encarar. Por que eles pensam daquela forma? E veja, às vezes eles nem têm consciência disso. Né? E é algo que a gente tem que ficar antenado. Então aqui não é ficar causando polêmica nem nada, né? É uma palestra séria. Tá, confesso que a parte final ali, que vai ser mais um extra, né, sobre os católicos de internet, né, é sério também, mas tem um quê cômico, né? Mas fora isso, não vai ser bem assim. Bom, outra razão do porquê essa palestra é importante é que é o seguinte:
já posso adiantar que o erro radical do Lutero, se ele é um erro ele começa como um erro doutrinal em relação à diferença como o católico e o protestante encaram determinada ocorrência ali da Sagrada Escritura. A gente vê de maneira diferente esse. E essa diferença, como eu falei, como ela é radical, ela não só permite a compreensão das várias contendas que daí das várias divisões que daí se emergem entre nós e as denominações protestantes, mas também um certo tipo de espiritualidade, né? Então, por exemplo, quando o Sínodo da Sinodalidade ele vai lá e fala, né, do diálogo, da escuta, etc. Assim, o próprio método que eles chamam de diálogo do espírito, né, que eu tratei na palestra anterior, ele é um método que, se você for ver, não está pautado numa espiritualidade católica. Ainda que eles falam que eles estão querendo ouvir a voz do Espírito Santo, esse Espírito Santo que eles falam faz mais sentido encarar o Espírito Santo sobre uma conotação pseudomística protestante do que propriamente o Espírito Santo católico. Porque a compreensão de fé que eles têm é diferente da nossa compreensão. E isso passa também pelo erro radical. Então, assim, na minha opinião, se você não sanar esse erro radical, fica muito difícil um diálogo realmente ecumênico com eles. No bom sentido da palavra ecumênico, né? E aí o que vai acontecer? Para a gente nos encontrarmos com ele, a gente vai adotar uma falsa pastoralidade, que é isso que a igreja sinodal aí tá querendo fazer, uma falsa equivalência, uma falsa espiritualidade, para que a gente, se parecendo mais com eles, a gente possa atrair. Vai dar errado. Vai dar errado. Santo Agostinho já sabia que isso ia dar errado, porque isso aí não deixa de ser uma espécie de mentira, né? Não é assim que o católico enxerga a espiritualidade, a fé, etc. Mas vamos lá, isso vai ficar mais claro conforme a gente vai chegar na palestra. Aqui eu só estou dizendo por que eu considero ela importante, né, e por que não é uma mera provocação, né? Eu espero que os católicos essa palestra é para católico, né, para protestante, e eu espero que os católicos que tiverem paciência, né, de ouvir até o final, que eles possam meditar sobre isso, né, e quando encontrar um conhecido, um amigo protestante, né, possa tentar encaminhar o diálogo benéfico, né, para um caminho que trate dessa questão central. Porque se você sana o erro protestante nisso, talvez, por desenvolvimento lógico, assim como por desenvolvimento lógico o erro deles, né, aquela coisa do São Tomás, um erro no princípio causa uma tragédia no final, né, então um pequeno erro no princípio, né, causa uma grande tragédia no final, né? Da mesma maneira, se a gente corrige esse erro no princípio, talvez a lógica da pessoa pode ser elevada, mais ou menos como aconteceu com o Scott Hahn, né, que ele foi percebendo que, ele foi fazendo considerações teológicas, né, a partir de uma honestidade teológica, e ele foi chegando assim, mas a Igreja Católica... Aí ele ia descobrindo, mas a Igreja Católica defende isso. Mas a Igreja Católica defende isso. Quando ele achava que ele tinha feito uma descoberta teológica, na verdade ele estava repetindo o que a igreja falava, né? Quando ele fica assim, agora eu estou certo. Não, mas a igreja já falava isso antes. Isso foi despertando um pouco a curiosidade dele, né? Teve uma parte dessa aí que foi importante na conversão do Scott Hahn, né? E já que eu falei do Scott Hahn, né, para falar assim, ele ficou, por exemplo, maravilhado quando ele foi na missa e viu que a missa era muito bíblica, que muitas passagens que estavam sendo faladas na Bíblia tinham referências com as Sagradas Escrituras. Na cabeça do Scott, nós católicos, a gente não leva a Bíblia a sério, não leva as Escrituras a sério. Quando ele foi na missa, ele ficou assim, não, muito pelo contrário, a liturgia católica busca enriquecer, né, o seu rito com citações da Sagrada Escritura. E ele sabia todo. Tanto é que hoje, né, já católico, ele escreveu, né, um paralelo da missa com o Apocalipse, né, dados os estudos dele. Mas ele ficou muito impressionado com isso. Então, assim, nessa divisão tem muita ignorância, mas também tem questão de espiritualidade e tem a questão de erro doutrinal que leva a essas incompreensões, né, de um lado para com o outro e vice-versa. Pois bem, então, vamos começar falando do escrúpulo. Para falar do escrúpulo, eu vou usar uma homilia do padre Renato Coelho, que ele fez alguns anos atrás, que ele sintetiza bem a questão, né, que é o sermão sobre
o escrúpulo. Né? O padre Renato Coelho é do Instituto Bom Pastor. Né? Essa homilia foi feita no dia 17/8 de 2018. Né? Então, já temos... Mas ela é uma homilia que, vai envelhecer bem. Fala o seguinte: quem está de pé, cuide para não cair, diz São Paulo. Quem está de pé é quem está em estado de graça, em amizade com Deus, com a consciência livre de pecados graves. A pessoa está de pé, pois, pode andar em direção da salvação, nesse longo caminho que é a vida. Mas como em todo caminho, deve-se tomar cuidado para não cair, isto é, se afastar de Deus pelo pecado grave. No caso de hoje, iremos falar de algo que pode não parecer um problema na caminhada, mas o é para algumas pessoas, o tropeço. Tropeçar não é cair, mas para algumas já é motivo para parar por completo a caminhada. No mundo material, essa cena seria ridícula, parar de caminhar por causa de um tropeço. Mas quantos não agem assim na vida espiritual? O tropeço aqui é o que também chamamos de escrúpulo. Escrúpulo, no seu sentido original, é uma pequena pedra que incomoda quando andamos, e ela está dentro do nosso sapato. Na vida espiritual, escrúpulo é quando a pessoa não sabe diferenciar um pecado grave de pecados leves ou tentações. Então, essa é a característica do escrupuloso quando a gente interpreta o escrúpulo do ponto de vista espiritual. É a pessoa que tem dificuldade ou não consegue distinguir pecado grave de pecados leves ou de tentações. Isso é muito importante para a palestra de hoje. É como se eu tivesse arrependido pela temperatura do dia de hoje, algo que está completamente fora do meu poder ou responsabilidade. Só podemos estar verdadeiramente arrependidos daquilo que está em nosso poder através de uma ação humana, isto é, feita com inteligência e vontade. O escrupuloso fica paralisado com aquilo que é uma pequena falta e logo perde a paz da alma necessária para poder fazer as boas ações. Na Bíblia, Deus nos fala várias vezes para fugirmos dos falsos deuses, isto é, da idolatria. Todavia, poderíamos também acrescentar aqui o conselho para fugirmos também dos falsos demônios, isto é, daquilo que julgamos ser um demônio. Mas em realidade não é nada demais. Para tanto, é preciso sempre querer conhecer mais o que a Igreja ensina e seguir os conselhos de bons padres. Em alguns casos, o escrúpulo pode ser fruto também de uma doença psicológica necessitando de um tratamento médico adequado, quando vira um tipo de obsessão. Então, veja, o escrúpulo espiritual, ele é aquilo lá, a pessoa tem dificuldade de distinguir pecado grave ou pecado leve ou tentação. E em casos mais graves, pode ser uma neurose psicológica, uma neurose obsessiva, né? Ou como, tem até um livro que o Centro Dom Bosco lançou, né, do Abud, eu acho, né, que é Temores Insanos, né, que ali o escrúpulo é tratado como um transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, existem esses casos mais graves, né, e às vezes para resolver vai precisar, além de uma boa direção espiritual do padre, uma busca também de psicólogos e tal. Bom, continuando. Em geral, o escrúpulo tem duas origens: a ignorância ou o orgulho. No caso da ignorância, é comum acontecer com todos aqueles que se convertem e começam a ter um verdadeiro medo do inferno e querem viver apenas para agradar a Deus. No começo, muitos santos foram perturbados por escrúpulos. Conforme cresciam e amadureciam na vida espiritual, algumas vezes com a ajuda de diretores espirituais bons, conseguiram passar do escrúpulo para a consciência delicada. Esta, sim, fruto de uma verdadeira e saudável vida espiritual que busca a santidade com seriedade. A consciência delicada busca evitar todos os pecados, inclusive os menores, ao menos no que eles possuem de modo deliberado, isto é, com o consentimento da nossa vontade. A consciência delicada não perde a paz ao tropeçar em algo pequeno, mas logo se humilha e recorre a Deus para continuar a caminhada. No caso do orgulho, a pessoa se acha capaz de ser santa por conta própria e quer sempre ter a certeza absoluta de estar em estado de graça, não admitindo ser portadora de misérias e do pecado original que tanto nos ajuda a nos humilharmos diante de Deus, reconhecendo as nossas fraquezas. O escrupuloso pode tornar sua vida insuportável com tantas hesitações e dúvidas sobre o modo de agir, podendo também
tornar insuportável a vida de outros, como quando alguém nunca tem certeza se confessou algo direito, mesmo após a afirmativa do confessor, ou quando se quer garantir que se rezou algo com atenção repetindo de modo artificial a mesma coisa. A cura do escrúpulo passa, muitas vezes, pela obediência a um bom confessor, o qual guia a pessoa no discernimento do que é ou não pecado. Mas se a pessoa desconfia do confessor, ou não segue as suas ordens, que é próprio do orgulhoso isso, né? Então ela se prepara para um caminho de perdição, como no caso de Lutero, o qual sofria com escrúpulos e achou uma falsa saída aderindo a uma doutrina herética e falsa sobre o pecado e a liberdade humana. Então você veja aqui que o próprio padre Renato já faz o paralelo do escrúpulo com o erro do Lutero. Assim, o escrúpulo não é o erro do Lutero. O escrúpulo acontece com todo mundo, mas ele facilita para que você caia num erro doutrinal, que a gente já vai chegar nessa parte. Também não é honesto, nem uma boa prática, o ficar perguntando a vários padres via WhatsApp ou outros meios sobre o mesmo assunto. Hoje em dia, isso aí, cara, né, o pessoal fica abrindo, os influencers ficam abrindo aquelas caixinhas, né, no Instagram e tal, né? Aí a gente vê cada resposta lá que, meu Deus. Mas, bom lá. Também não é honesto, nem uma boa prática ficar perguntando a vários padres via WhatsApp ou outros meios sobre o mesmo assunto. A moral católica não é feita através de uma média aritmética da posição de vários padres, mas sim, na verdade, objetiva. Deve-se consultar apenas um padre de confiança e pronto, senão corre-se o risco de ser ignorado por todos. Também não recomendo que leigos leiam livros como A Selva ou Teologia Moral de Santo Afonso de Ligório, justamente por serem livros escritos para padres bem formados. E nas mãos do leigo pode gerar muitos escrúpulos, né? E realmente a teologia moral é difícil, assim, se você não tem uma certa maturidade espiritual, assim, a chance de você trocar alho por bugalhos é muito grande. Alguns aqui poderiam dizer, mas esse problema de escrúpulo eu não tenho. O que pode ser verdade, mas pode também ser porque se vive no extremo oposto. Isto é, se tem uma consciência relaxada que não vê pecado onde há. Então, é verdade. Quando você tem uma consciência relaxada, que acha que, por exemplo, nada é pecado, né? Por causa dos tempos novos, né? A igreja sinodal está muito preocupada com isso, né? Não, tem que aliviar o negócio aí, ficar dizendo que isso aí é pecado, né? Ficar fazendo esse julgamento rigoroso, rigorista, né? Tal. Não é julgamento rigorista, é um julgamento moral concreto, objetivo, né? Pautado na lei natural, etc. Não tem nada de mais. Não, está sendo rigorista, quer dizer, a misericórdia, etc. Né? Enfim. Assim, a pessoa de consciência relaxada ela não vai sofrer de escrúpulo. Porém, né, eu até vou falar na parte extra aqui da palestra, né? Porém, ela tem outros tipos de neurose. E que podem ser piores que o escrúpulo. Né? Então, você troca um erro por outro, né? Você querer resolver um erro com outro erro. E o debate, já adiantando a parte extra, né? O debate dos teólogos de internet hoje gira em torno disso. Né? A consciência rigorista versus os de consciência relaxada. E aí eles ficam nesses dois extremos, né? Só que são uma falsa oposição porque, né, já adiantando, né, ambos são racionalistas. Mas continuemos. Ele continua tal, né? Tal, deixa eu ver aqui. Ter uma visão justa e razoável das coisas é importante para fugir do escrúpulo e da consciência relaxada. Ler livros bons, viver com pessoas sensatas, seguir conselhos de fontes confiáveis são alguns passos para sanar esse problema. A oração feita com tranquilidade e constância também ajuda, pois também o demônio pode ajudar a nos atrapalhar na formação de uma reta consciência. Rezar e lutar com energia e sem demora contra o nosso orgulho, que recusa a obediência a um bom confessor e aos bons conselhos são remédios importantes para sanar o erro do escrúpulo. Devemos, por um lado, buscar a santidade, e por outro, nos reconhecermos miseráveis e dependentes da misericórdia de Deus. Ninguém sabe se é digno de amor ou de ódio de Deus, mas devemos continuamente buscar viver naquilo que Deus nos ensinou, ser aquilo que Ele ama, isto é, guardar os mandamentos e fazer bem ao próximo. Se fazemos isso, não devemos nos desesperar diante do tropeço, mas com humildade buscar o auxílio dos sacramentos para crescer na vida espiritual. Que Nossa Senhora, refúgio dos pecadores, nos faça superar tanto as pequenas como as grandes pedras que entram no nosso caminho rumo ao porto da salvação. Então esse aqui é a homilia do Padre Renato, né?
Então a gente consegue, né, entender o que é o escrúpulo. Basicamente, né, o escrupuloso ele tem esse problema de não saber distinguir bem o que é pecado grave, o que é pecado venial ou uma simples tentação, né? Basicamente, né, ele confunde tentação com pecado. E como o Padre Renato falou ali, é como você achar que pecou porque a temperatura está quente. Pô, se eu estou sendo tentado, assim, a não ser quando eu me coloco em ocasião de pecado. Aí eu tenho um pouco de culpa, né? Eu me coloquei em ocasião de pecado. Aí, de fato, a tentação pode ser culpável nesse caso, né? É o que São Francisco de Sales, por exemplo, escreve no Filoteia, São Francisco... Santo Afonso fala muito disso, né? Então, se você se colocar... Mas quando é o caso do tipo, você foi surpreendido por uma ocasião de pecado, ou você está simplesmente sendo tentado, né? Você não tem culpa disso. Você tem que resistir à tentação. Por isso que a gente reza no Pai Nosso, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, vai ter que ter tentação. Tentação faz parte da vida. E não há pecado na tentação. A gente pode se sentir sujo, a gente pode se sentir culpado, a tentação, né, às vezes ela pode vir forte e tal. Mas a tentação, ela só se torna pecado, a tentação, com o consentimento. Isso é muito importante, consentimento. Agora, o escrupuloso, veja, o escrupuloso, daí, ele vai tornar a vida espiritual algo impossível de ser praticado, porque se o mero sentir da tentação já é pecado, então realmente seria plausível considerar impossível você viver sem pecar. Né? O pecado faria parte da vida humana e não teria o que fazer. Mesmo que você fosse lá e se confessasse, aí a tentação voltava e aí você, né, pecou de novo. Mas não, calma, não é isso. Tentação é uma coisa. É uma sugestão do demônio para você praticar o pecado. Você praticou o pecado? Você se moveu para praticar? Não moveu, então não pecou. Você está lutando. E Deus se agrada dessa luta, né? Isso é importante também. Continuando a questão, né? Então, assim, como também o Padre Renato falou, o escrúpulo ele tem duas fontes. A ignorância, né? A gente vai voltar a isso depois. Mas aquele escrúpulo que é mais problemático, que foi o caso do Lutero, que é o orgulho. E aí, de onde é que vem esse espírito de orgulho, né? Por que esse espírito de orgulho ele é traiçoeiro? Porque não é aquele orgulho do tipo, eu quero me impor aos outros. Eu quero ser o melhor que os outros. Né? De dominação sobre os outros. Ele é um orgulho mais sutil porque ele vem de uma falsa humildade. E por que é uma falsa humildade e não uma humildade? Porque no fundo, você desconfia de Deus. Quem trata disso, né, é o padre Scaramelli, naquele livro dele, né, o Discernimento dos Espíritos, que eu acho que inclusive, né, quem está participando desse tal do processo sinodal aí deveria ler para parar de ficar prostituindo, né, o Espírito Santo da maneira que eles estão fazendo, né? Os caras estão blasfemando contra o Espírito Santo em nome da sinodalidade e tá tudo bem, não tem problema nenhum, né, com a sinodalidade e tal. Mas vai ler o livro do Scaramelli para ver como não é simples, né, o discernimento dos espíritos. Então vamos lá. Ele vai falar do espírito de falsa humildade e desconfiança. Para vencer o demônio, precisamos estar prevenido contra sua astúcia. E só podemos nos prevenir disso, né, quando temos a mente iluminada. O que é a mente iluminada aqui, né? É a mente em estado de graça. Né? Conhecendo, pois, os sinais do Espírito Divino, quando atua na vontade, apresentar-se-á agora os sinais opostos, para mais bem discerni-los. Relativamente aos atos de vontade, o espírito diabólico. 2 pontos. 1. Traz inquietude, turbação, alvoroço, angústia. Quando tenta abertamente, desperta ira, inveja, paixões inquietas ou desejo de prazeres, de riquezas, de honras, que traem com bela aparência, mas depois deságua também em inquietação. Então, esse é quando estamos sendo tentados abertamente, certo?
E a gente nem percebe esse tipo de coisa na internet, né? Quando age disfarçadamente, tenta enganar com afetos e pensamentos aparentemente devotos. Aparentemente bons. Assim, pode dar certo deleite ao princípio. Traz, todavia, agitação e turbação ao final. E esse é o problema do escrupuloso. O escrupuloso, ele quer se santificar, ele quer agradar a Deus. Mas, como ele é orgulhoso, né, ele acaba com essa preocupação, né, obsessiva, né, por não saber distinguir o pecado, ele acaba tendo uma vida interior agitada e turbação. Né? Tanto é que ele não consegue distinguir pecados, né, gravidade de pecados. Segundo ponto sobre isso, que também está relacionado ao escrúpulo. Faz cair a alma e manifesta soberba ou falsa humildade. Quando manifesta, infunde vaidade e autoengrandecimento. Quando manifesta, ou seja, quando ele é, né, nesse segundo ato, daí, né, ele atua abertamente, né? Então ele infunde vaidade e autoengrandecimento. Considera os outros como nada e a si mesmo como muito. É fácil de combater porque é fácil de perceber. Então aqui é aquele orgulho mais de dominação. Eu sou bom, né? Tá. Agora, novamente, quando age disfarçadamente, traz uma falsa humildade. Então, e isso aqui também... Então, ou seja, o escrúpulo é uma tentação disfarçada do demônio. Tanto no primeiro caso que eu narrei, quanto nesse segundo. Trata-se de uma luz infernal que faz ver os pecados, mas com certo tormento penoso, com turbação, com desamor e com desconfiança na bondade de Deus. Que se não mata a alma, ao menos torna inábil para o bem. É cheia de covardia. Em oposição, a humildade que Deus infunde é luz sobrenatural pela qual vê a alma sua miséria e culpa, mas se aniquila com quietude e esperança em Deus. É cheia de generosidade. Então você veja que... Por que é uma falsa humildade? Porque se tem uma desconfiança na bondade de Deus. E a pessoa quando peca, quando erra, ela se atormenta. Tipo, como assim? Se eu quero ser perfeito e eu fico errando, como é que vai ser perfeito e tal? Nunca vou ser perfeito se continuar assim. Ou seja, ela começa a se torturar porque pecou. Quando, na verdade, né, a gente deveria ter um comportamento humilde, de confiança em Deus e tipo, não, beleza. Me caí, pequei, errei, né? Vou me desculpar, vou pedir perdão a Deus e vamos continuar. A vida segue. Você não perde a esperança em Deus e você tem a confiança de que, não, beleza, olha, puxa, ó, como eu tô longe da perfeição, né? Mas vamos rezar para Deus, vamos continuar a vida espiritual, né? Eu confio em Deus, né? E vou levantar. Cair? Levanta. E continua. E não precisa ficar se atormentando por causa disso, né? É o que o São Francisco de Sales chama mansidão para conosco. A gente tem que ter essa mansidão para conosco. E até falar a frase lá. A gente estava discutindo ao final da palestra do Lincoln, né? Da semana passada, eu discuti, né, que uma das minhas frases prediletas do Filoteia é que o São Francisco de Sales fala justamente nesse capítulo, sobre a mansidão para conosco mesmo. Ele fala a frase, né? O que há de extraordinário da miséria é ser miserável. Sem Deus nós somos miseráveis. Então, tipo assim, a gente tem que ficar surpreso quando a gente não peca, não quando a gente peca. O escrupuloso meio que tá com a chave virada. Né? Ele quer por si mesmo, pelas suas próprias forças, ser santo. E não. O que nos santifica é a graça. E o processo de santificação é um processo pouco a pouco e tem muitas batalhas para serem feitas. E a tentação faz parte disso aí. Aí você pensa... E no caso desse escrupuloso? Se ele acha que a tentação já é pecado quando não é, como é que fica? E aí agora nós vamos adentrar no erro radical do Lutero, que sofria desse escrúpulo. Um escrúpulo obsessivo forte. Existe um erro-chave que, sendo levado pela lógica, permite compreender as discordâncias entre a ortodoxia da fé católica e a fé, entre aspas, aqui, né, revolucionária iniciada pelo protestantismo. Então,
A resposta é que há. Vou argumentar que há. Então, a questão é a seguinte. A tentação do escrúpulo, que tem origem no vício capital do orgulho, tenta levar a alma a exageros de perfeição na vida espiritual, de modo a se trocar o jugo leve de Cristo por um caminho infernal, duvidando da misericórdia divina. Sendo assim, é compreensível que uma alma atormentada pelo escrúpulo considere a corrupção da natureza humana, oriunda do pecado original, uma fatalidade e, portanto, duvide da existência da graça santificante. Eis o coração do erro protestante, um coração que pulsa heresia e protestos contra os mais importantes meios de santificação católico. Então, meu argumento é o seguinte. A divergência doutrinal que a gente tem com os protestantes, a raiz natural dela começa pelo pecado original. Nós católicos achamos o seguinte: o homem pecou e ele passou a ser, como é que eu posso dizer, presa fácil das concupiscências, né? Concupiscências da carne, do olho e a soberba da vida, né? Ou seja, o homem começou a gostar de pecar. O homem se atrai, o pecado atrai o homem, etc. Ou seja, a natureza humana ela ficou manchada pela ferida do pecado original. Certo? Só que a natureza humana ela continua boa em si e ela tem remédio. E esse remédio vem pela graça. A graça, ela não nega a natureza humana, ela purifica a natureza humana e a eleva à vida sobrenatural. Para o católico é isso. O protestante não. O protestante ele acha que o homem pecou, a natureza humana ficou em si mal. A natureza humana é má. Não tem remédio. Por isso que eles veem a graça, né, como dizia o padre Leonardo Franca, né, como uma... Putz, como é que era o termo? Uma criatividade jurídica, né? Uma criatividade jurídica, acho que é isso que ele chama. Né? Que é assim, não, vem a graça de dizer assim, oh, nós somos podres. Como nós somos podres, como é que nós vamos entrar no céu? Não, Deus vai nos mandar uma graça que ela vai nos deixar bonitinho por fora, e estando bonitinho por fora, limpo, a gente entra no céu. É mais ou menos assim. A natureza humana para eles é irremediavelmente ruim, má. Por isso que Lutero, né, desconfiava, por exemplo, da razão humana. Tem até um pastor intelectual aí dos protestantes, né, que ele tem um livro chamado A Inteligência Humilhada, ou seja, como a gente não pode confiar na inteligência humana, etc. Né, assim. Ou seja, tem uma visão pessimista do ser humano, mas num pessimismo assim, tipo, fatalista mesmo. Não tem o que fazer. Né? Enquanto nós católicos, não. O que Cristo veio fazer aqui? Veio nos dar a vida nova. A vida nova é a graça santificante. Quando a gente é batizado, né, a nossa alma é deiformada. Né? Ela se torna por participação divina também. Assim como Jesus Cristo era verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, a nossa alma também ali ela permanece humana e se torna divina também, por participação. Jesus era por natureza, nós por participação. Né? Esse é o estado de graça. E o Espírito Santo, pela graça santificante, vai mandando, né, vai infundindo as suas virtudes, e nós vamos praticando boas obras por amor de Deus. Essas boas obras que é a caridade, que é amor sobrenatural. É sobrenatural por quê? Porque é através da graça santificante que a gente consegue fazer. Quando nós pecamos mortalmente, a gente perde isso. Né? A gente expulsa o Espírito Santo sai da nossa alma, e a gente fica incapaz de fazer atos de caridade. Ah, mas eu sinto. Não tem sentir aqui. Você está objetivamente em estado de pecado grave, meu amigo, você expulsou o Espírito Santo da sua alma. Ah, confessei, fui lá, né? Padre, né? Confessei ao padre, te absolvo de todos os pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reestabeleceu. Voltou à vida sobrenatural da graça. Nós enxergamos a graça assim. A graça assim. E essa graça faz com que a natureza, ela purifica a natureza humana. Porque a natureza, ela é boa. O pecado original fez com que a carne, né, se tornasse débil, frágil, fraca. Então, esse é basicamente, na minha opinião, o erro radical doutrinal. É o pecado original. Para nós, o pecado original debilitou o ser humano, perdemos o estado de justiça original, porém veio Cristo, e com a sua graça a gente pode se tornar
perfeitos e vencer, né, o pecado e ganhar o céu por, entre aspas, méritos, né, entendendo catolicamente o mérito aqui, né. A gente até comentou sobre isso na palestra passada do Lincoln, né? Tipo assim, a gente tem mérito, entra pro céu quem tem mérito. Sim, mas o mérito, ao fim e ao cabo, é de Deus, né? A gente não tem, propriamente a gente não tem mérito nenhum, mas é maneira de dizer, né? Que a gente tem, ou seja, a gente cooperou com a graça, então a gente adquire mérito. Mas quem mandou a graça para nós foi Deus, então, tipo assim, o mérito é de Deus, a gente só cooperou. É aquela coisa, nós somos servos inúteis. Sim, somos servos inúteis, porque se Deus não mandasse a graça, aí realmente não teria como, né? Mas a natureza humana é boa e a graça vem aí para que a natureza do ser humano possa ser purificada. Porque ela é boa. E tal. O protestante não. Não. Pecou originalmente, o ser humano é uma desgraça. A graça, ela age mais externamente, né? E aí tem essa ficção jurídica aí que o padre Leonel Franca fala, né? Então, né, continuando... Aí onde é que entra o escrúpulo, né? O escrúpulo entra no seguinte, não. Dá atenção entre a salvação da alma e a inevitabilidade da natureza humana deixar de pecar gravemente. Porque esse é o problema do escrupuloso. Ele confunde tentação com pecado grave. Então, ora, se tentação é pecado grave, aí seria realmente impossível, novamente, seria realmente impossível o ser humano se santificar. Se tentação fosse pecado grave. Mas não é. Só que o escrupuloso não consegue fazer esse discernimento. Ele é muito orgulhoso para isso. Mas tá aí. Dá atenção entre salvação da alma e inevitabilidade da natureza humana. Deixar de pecar gravemente, isso na visão protestante. A racionalização escrupulosa facilmente pode dogmatizar uma heresia. Basta a fé. Por quê? Porque é impossível o ser humano fazer uma boa obra. Pro protestante. A natureza humana dele está corrompida. Como é que ele vai fazer uma boa obra? Mesmo a boa obra do ser humano, aí entra meio Freud, se for ver. Mesmo a mais boa obra do ser humano tal, vai ter aquele egoísmozinho lá e tal. Vai ter um quê de maldade. É impossível o ser humano fazer algo bom por si mesmo. E nós católicos dizemos, não, pela graça a gente pode fazer bom por si mesmo. Porque a gente cooperou com a graça. E porque essa graça, ela atua em nós porque a natureza humana é boa. Bom, continuando. Aí, é nesse contexto, veja, que... Aí o que eu estou querendo dizer? Desse erro, vai se desencadeando consequências lógicas. Então, tipo assim, entre aspas, a fé protestante, ela não é ilógica. Ela o problema é que ela se desenvolve a partir de um erro, que parece... né? Parece um detalhezinho, né? A natureza humana se corrompeu irremediavelmente ou não no pecado original? Cara, esse erro aí faz toda a diferença. Mas a lógica segue. Né? A lógica é implacável, né? Só que se as premissas do silogismo estão erradas, a lógica também vai ser implacavelmente errada. Né? Então, nesse sentido, deixa de ser absurdo a máxima luterana. Peque fortemente, mas creia ainda mais fortemente. É só fé, né? Só fé. Peque fortemente, creia ainda mais fortemente. Não podemos interpretar essa frase como se Lutero dissesse que o pecado é algo bom, senão que, dada a natureza irremediavelmente corrompida do homem, é impossível não pecar. E não sendo, se deve vender a esperança cristã a uma falsa fé, pois acaba acarretando uma esperança sem arrependimento eficaz. Aquilo que para nós católicos se obtém pelo sacramento da confissão. Né? Então vamos lá. Então o protestante, por causa dessa divergência doutrinal aí, né, ele nega a graça santificante. Né? E aí qual que é os problemas? Aí vamos começar a enumerar os problemas. Se não há graça santificante, torna-se absurda a divisão do pecado entre venial e mortal. Pecado é pecado sem muita distinção, porque o mais importante é crer. Né? Então, você veja que o protestante, ele em certo sentido, ele é muito rigoroso. Em certo sentido, ele é muito
laxista, em certo sentido, ele é muito rigorista. Ele é rigorista porque ele considera, não interessa se foi um pecadinho ou pecadão. Você pecou, você ofendeu Deus e acabou. Para eles é mais ou menos assim. Nesse sentido, eles são rigorosos. Mas também são laxistas. Como não dá para evitar o pecado, né, permaneçamos crendo em Deus. Né? Essa heresia, mais modernamente, aí nos meios católicos, ela tentou se transmutar. Ela está presente na sinodalidade, claro, né? Isso aí é evidente. Mas ela tentou, de uma maneira teológica, naquela doutrina da opção preferencial. Né? Opção preferencial. Então, tipo assim, eu traí a minha esposa, mas como a minha opção preferencial ainda é por ela, então eu não pequei gravemente. É uma patifaria, né? O João Paulo II refutou bem essa patifaria aí. Verdade seja dita. Mas a gente consegue ver os traços, né, de um protestantismo aí querendo neutralizar a compreensão católica de pecado, né? Mas há a distinção entre pecado grave e pecado venial. E a tentação sequer pecado é. Bom, se não há graça santificante, perde-se a noção teológica de que a graça aperfeiçoa a natureza humana. Então, entende-se aquilo que o padre Paulo Ricardo explicou no seu curso Por que eu não sou protestante. Quem viu esse curso, viu o padre Paulo Ricardo narrando que ele começou a pensar nesse problema quando ele foi num programa de rádio, em que ele estava lá, junto com ele, um pastor, e que eles iam debater. Em um determinado momento, o padre Paulo Ricardo falou a respeito de adorar nosso Senhor Jesus Cristo, né, na sua humanidade, na sua divindade. Aí o cara... Na humanidade não, pastor, na humanidade não, e tal. E ali o padre Paulo Ricardo assim, eles só adoram a divindade, eles não adoram a humanidade? Claro, ele só pode adorar a divindade, porque se a natureza humana é má em si mesma, por causa do pecado original, eles têm que adorar a divindade. Então eles adoram o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, eles adoram o nosso Senhor Jesus Cristo? Não, a gente adora o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a gente adora Jesus Cristo, homem e Deus. Eles adoram Jesus Cristo, Deus, apesar de ser homem. Tem uma diferença que não é tão sutil assim, né? Eu não entendo como que o pessoal da sinodalidade não enxerga isso, mas tudo bem. Né? Então, por exemplo, nós aqui, católicos, temos uma devoção especial para o Sagrado Coração de Jesus, né? Porque o Sagrado Coração de Jesus diz respeito à humanidade de Jesus. Foi esse Sagrado Coração que trouxe a redenção para a humanidade. Né? Você veja como que um errinho parece sutil ali, né? Em relação ao pecado original, já muda na questão de compreender como é que é o nosso como é que nós temos que adorar nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, se não há graça santificante, tampouco sacramentos. Ou se há, ignora-se a sua causa final. Ora, sendo os sacramentos as vias ordinárias da graça, e essa graça, né? E essa graça que opera mediante qual? A graça santificante. E se essa graça santificante não existe para os protestantes, né? Ou é ignorada, ou é desprezada, né? Os sacramentos são dispensáveis ou tornam-se meros símbolos. Não havendo o sacramento, ataca-se sobretudo o Papa, já que não existiria o sacramento da ordem. Afinal, para que tal sacramento, que sagra diáconos, padres e bispos, se não há necessidade de ministro para administrar os sacramentos? Né? Então, o que é o pastor para ele? Não, o pastor é uma pessoa que estudou um pouco mais ali a Bíblia, né? Não é bem teologia que eles estudam, né? Estudar a Bíblia. Então, tá. Se não há graça santificante, né? Já falei um pouco sobre isso, né? Não faz sentido falar de méritos em relação a Deus. Sendo assim, torna-se absurdo a comunhão dos santos. Né? Então, assim, eles até podem entender, a gente não... Aqui, falando bem na questão prática, eles têm dificuldade disso. Mas por que eles têm dificuldade disso? Porque às vezes, veja, nós católicos, a gente não adora os santos, a gente venera. Existe uma distinção entre veneração e adoração. E eles podem entender essa distinção. Eles não são burros, eles conseguem entender essa distinção. Então, alguns têm má vontade e não querem entender. Mas essa capacidade intelectual para entender, eles conseguem porque é uma coisa simples.
Mas mesmo que eles entendam, eles ainda vão achar estranho. Como assim venerar o santo? Ele era um pecador tal como nós. E o mesmo vale para Nossa Senhora. Porque se a natureza humana é má, os santos também foram maus. Eles não foram especiais. Eles não são exemplos de fé, de coragem, piedosa, etc. Entendeu? Como é difícil o ecumenismo quando a gente começa a entender essas coisas. Não havendo graças santificantes nem méritos, torna-se impossível aceitar a doutrina do purgatório. Porque para que serve o purgatório para nós católicos? Algumas culpas aqui a gente não conseguiu expiar. Então, só que a gente não morreu com pecado grave. Então, antes de ir para o céu, a gente precisa purgar essa culpa. Aí está o purgatório. Porque a gente não conseguiu purgar aqui, nós vamos purgar no purgatório. Morremos em estado de graça, mas estamos devendo ainda. Então, temos que pagar. Nós não vamos sair de lá até pagar o último centavo. Está lá, tá na Bíblia, né? Como eles dizem. Mas, para eles, isso não faz sentido. Por quê? Basta a fé. Basta a fé. Se só basta a fé, como assim vai ter um purgatório para você? É a fé que salva. Então, se você tem fé, você vai ser salvo. Se você não tem fé, você não vai ser salvo. Não faz sentido o purgatório. E se é absurdo para eles o purgatório, também é as indulgências, né? A prática do católico de buscar indulgência, inclusive, foi o pretexto político do Lutero aí para causar o rebuliço, né? Os católicos vendem indulgências, né? Vende indulgência como você está vendendo, né? A simonia para ir para o céu, tal. Não é isso. A doutrina da indulgência é o seguinte: são meios que o católico tem para diminuir a pena dele do purgatório. É simplesmente isso, pô. É um modo de expiação, né? Mas é difícil eles entenderem isso por causa dessa má compreensão. E daí, né, o que acontece, né? O falso ecumenismo, e hoje a gente pode falar da sinodalidade, né? Sinodalidade, ali saiu a síntese dos documentos, a gente estava falando antes da palestra, né? Aquela rasgação de seda pro ecumenismo, até com direito a... Vocês vejam como que tá a crise na igreja, né? Até os casamentos mistos, o pessoal aí da igreja sinodal tá aplaudindo, tá considerando. Foi uma convergência que eles tiveram de que eles consideram que os casamentos mistos é uma boa chance de praticar o ecumenismo, para que tenha os bons frutos do ecumenismo. Cara, assim, doutrinalmente, teologicamente, antropologicamente, espiritualmente, e até mesmo sociologicamente e estatisticamente, quando um católico ele vai no casamento misto, é fonte de apostasia. A igreja no máximo tolera, pelo menos na tradição, né? A igreja no máximo tolera, jamais recomenda, porque sabe que vai causar uma confusão, né, no crescimento da criança, né, dos filhos que virão, vai causar confusão. E a chance do filho não ser católico, ou ele ser um cético, ou ele ser um relativista, é alta. Então, se a gente não resolver esses problemas aí, né, através do diálogo, o ecumenismo ele é insustentável. Porque são duas doutrinas completamente diferentes, né? Então não adianta falar unidade na diversidade, não, mas assim, a diversidade são diversidade do ponto de vista acidental, não no ponto de vista, né? Por que o católico pode falar de unidade na diversidade? Porque o católico tem a mesma fé. Tem diferentes vocações, mas a mesma fé. Então eles vão caminhar para o mesmo fim último. Agora o problema do católico e do protestante é que não tem como ter unidade na diversidade, porque, por assim dizer, a fé, o que o protestante tem não é propriamente fé, né? Mas, né, vamos dizer, por assim dizer, a fé são essencialmente distintas. Essencialmente distintas. Né? O máximo que dá para fazer é uma certa tolerância, um certo diálogo para tentar convencer a pessoa para a fé, que é o verdadeiro ecumenismo e tal. É o máximo.
Agora, você querer forçar a barra pra dizer, não, somos juntos, somos irmãos aqui e tal, né? Só temos umas diferençazinhas, assim, que nada demais. Pô, como assim nada demais? O Sagrado Coração de Jesus está em jogo nessa brincadeira aí, e não é nada demais. Então, vocês vejam como que, né, um detalhezinho bobo, né, em relação ao pecado original, gera todas essas diferenças doutrinais que fazem toda a diferença. Né, fazem toda a diferença. Isso que nem vão entrar na questão, né, daí a gente vai para a questão da sola escritura, né. Que daí, se a gente tem autoridade para interpretar freestyle as Sagradas Escrituras, né, aí os protestantes vão chegar e dizer, olha, tá, mas como é que você sabe que a tua interpretação é a correta? Não, porque o Espírito Santo me disse. Ou seja, e como é que ele sabe que o Espírito Santo disse? Não, porque eu senti. Aí o protestantismo acaba entrando, por causa disso, numa fé sentimental. Ou seja, numa fé sentimental. Não tem autoridade para se espelhar, né? A autoridade é aquela que te ensina, né? A autoridade, como diz o Olavo, né? A autoridade vem de autor, né? Né? O autor, ele tem uma doutrina e ele explica essa doutrina para os outros, tal, né? E no caso, o autor, né, da autoridade da Igreja Católica é o próprio Cristo, que, né, os discípulos, por assim dizer, né, para continuar, eles leram desse autor. Ao ler, eles, o autor falou isso, tal, né, que é a tradição, e vai passando. Né? Agora, se eu quebro isso, ou seja, a autoridade da tradição, para a interpretação da Sagrada Escritura. Você vê que a Sagrada Escritura faz parte da tradição? Né? Detalhe. Mas tá, beleza. Como é que eu vou saber que isso é a interpretação do Espírito Santo ou se são vozes da minha cabeça? É a mesma pergunta, né, que os católicos mais sérios fazem para o pessoal da Igreja da Sinodalidade, né? Beleza, vamos fazer o diálogo no Espírito aqui, que eles chamam, né? Beleza, como é que eu sei que a conclusão que a gente chegou no final desse diálogo veio do Espírito Santo ou se são sentimentalismo emotivos? Ou seja, a Igreja Católica está se protestantizando. A Igreja Sinodal é uma igreja protestante disfarçada na Igreja Católica. Aí por isso que eles, né, colocam o ecumenismo como algo bom. Estão até celebrando o casamento misto como uma grande oportunidade de praticar o ecumenismo e tal. Sim. Assim, é uma pastoral completamente insana. Insana. Então você veja, essa palestra eu estou fazendo novamente, não é para ficar fazendo provocaçãozinha nem nada. Mas é a seguinte, gente. Ela é importante para entender quais são as nossas diferenças com os protestantes. Eu dei uma clave, né, para entender do porquê que essas diferenças existem e permite que a gente possa até melhor compreender alguns detalhes dessas novidades, né, que a Igreja Católica está querendo adotar, né, agora com o nome de sinodalidade. Né. Como não é católico. Eles não estão inventando a roda. A sinodalidade é uma coisa... Essa coisa do diálogo no espírito, esse falso discernimento e tal. Isso aí não é coisa nova. Isso não é coisa nova. Mas, né, não, vamos absorver aqui e tal, né? Não, os progressistas estão copiando coisa muito antiga aí, que já tem mais de 500 anos. É igual a piada aí, né? Os tradicionalistas gostam de fazer aquelas piadas, né? Assim, não, mas a missa nova não é nova, ela tem 500 anos. É a piada, né? Se parece muito com o culto protestante dos luteranos, né? Dos luteranos e tal. Aí o pessoal faz essa piada. Mas não me interprete mal. Eu aqui tô falando do ponto de vista de piada, tá? Não tô querendo... não vai na missa nova, não é isso. É a piada que tem. Mas que, né? O pessoal fica querendo botar essas novidades aí que não é novidade, né? Ah, padre casado. Cara, vai ser protestante. Pastor pode casar, pô. Pode casar. Mas, pô, se é impossível não pecar, se é impossível você obter a santidade, como é que você vai vencer a tentação contra a luxúria? Se a tentação é pecado, é impossível você não pecar contra o sexto mandamento. E se é impossível não pecar contra o sexto mandamento, por que não deixar os padres casar? Você veja que é uma lógica protestante que está aí. Uma desconfiança sobre a bondade da natureza humana. Da natureza humana, ela ser boa em si mesma, mas ela está manchada, ferida pelo pecado original, mas que a graça vem para resolver o problema.
É fogo. Pois bem, a palestra, ela acabaria por aqui. E agora eu quero entrar no extra. Né? Então, como é que se chega facilmente a esse tipo de erro? Né? O escrúpulo. O escrúpulo faz com que a gente chegue nesse tipo de erro. Então, considerações sobre os escrúpulos em consideração às rinhas entre teólogos de internet. Então, é isso que nós vamos falar agora. Por que eu vou falar isso? Porque a gente está em meio, né, até deu alguns sinais aí, né, de uma pastoralidade insana, horrível, que não é católica, basicamente é isso. E por outro lado, nós católicos, aí nisso aí o documento da sinodalidade tem razão, né? A gente tem uma missão, né, de pregar o evangelho e tal. Então, nisso aí, embora eles chamem isso muito, assim, muito modernisticamente de corresponsabilidade, e não é isso, é delegação, não é corresponsabilidade. Mas, né, que existe uma missão de pregar o evangelho, né, de buscar a conversão das almas, isso existe e tal. E é para isso que servem os apostolados. E aí tem pessoal fazendo apostolado na internet. E na internet, o pessoal que faz apostolado, né, tem os teólogos de internet. Né? E assim, a igreja está em crise. E quando a igreja está em crise, né, a crise, né, no fundo dela, é que a autoridade está, né, eclipsada. Então, tem muito opinião fora de medida e muita opinião insana. E aí o pessoal fica se degladiando, certo? Então vamos lá. Qual que é o problema em relação ao escrúpulo? De um lado, nós temos... Assim, vamos voltar para aquela palestra que eu já fiz anterior sobre as falsas oposições. De um lado, nesse debate aí dos teólogos de internet, que não são teólogos, né? Nós temos o rigorismo, que tende ao jansenismo. E como a gente viu, esse jansenismo, ele realmente ele é gerador de escrúpulos, certo? Mas, por outro lado, nós temos o laxismo, né, que, embora, né, não gere uma mente escrupulosa, né, gera na mente uma falsa misericórdia. Ou seja, né, outros tipos de desordens. Aí o que acontece? Os católicos tradicionalistas, ou até estar conversando com o Alcides aí, né? Não, melhor católicos sectários. É bom termo. São acusados pelos católicos, que eu vou chamar aqui de raimundos, né? Denominação do padre José Augusto, né? Um pé na igreja e outro no mundo. Católico raimundo, então, os raimundos. O pessoal do argionamento, né? Seja a esquerda, né? O pessoal da teologia da libertação, seja a direita, né? Os conservadores, né? O cons. Então, então, esses católicos raimundos acusam os sectaristas, né, de gerarem escrúpulos por causa dos seus códigos de como se comportar. Algo a lá jansenismo, né, da lei sem o espírito. Né? Ou seja, daí eles usam a letra, né? A letra sem o espírito mata, né? Tal. E os raimundos, por sua vez, são acusados pelos tradicionalistas sectários de serem relativistas morais, de incentivar o escândalo e não condenarem o pecado. Algo a lá quietistas que acreditam numa espiritualidade sem ascese ou emenda. Então essa é a briga, né? Em resumo, essa é a briga que está na internet. Eles parecem opostos, nós vamos voltar para a pinça, né? Eles parecem opostos, certo? Mas é uma falsa oposição porque ambos são racionalistas. É isso. Ambos são racionalistas. Por um lado, nem o código de regras em si é válido para a caridade, certo? E por outro lado, não é caridade condescender com os maus hábitos, mesmo que sejam socialmente aceitos. Né? Com efeito, não raros costumes sociais são sinais manifestos de decadência e não critério seguro para o bem agir. Né? Então a gente tem que resolver esse problema. Né? Como é que a gente resolve esse problema aí, né? Pô, de um lado a gente tem os cagadores de regra e do outro lado a gente tem os que dizem, vive e deixa viver, né? Ou, né? Não, vocês são geradores de escrúpulos, tá? É fogo isso aí. O São Gregório Magno,
ele vai chamar a atenção para o seguinte, que Deus, quando ele vai elogiar Jó, ele chama Jó de simples e reto. Simples porque Jó tinha boa intenção. E reto porque ele usa os meios corretos para chegar ao fim devido. Certo? Porque, vai dizer o próprio São Gregório Magno, há muitos que são simples, têm boas intenções, mas não são retos. Como falta o discernimento, ou troca o discernimento por um tal de diálogo no espírito aí, né? Eles acabam desviando para o caminho errado. Né? Ou tem outros que são retos, mas não são simples. Eles até, isso é próprio do político, por exemplo. Eles até fazem uma coisa boa, benéfica, mas não fazem isso para a maior glória de Deus. Fazem isso porque eles querem ganhar voto, ou até mesmo, né, quando fazem uma boa obra, é para desviar a grana. Então eles fazem uma coisa boa pelas intenções erradas. Então a gente tem esse problema. Diante disso, outra coisa que São Gregório Magno vai dizer a respeito disso é que Deus destaca que, a Sagrada Escritura destaca que Jó era da cidade de Rus, que era uma cidade pagã. Ou seja, e o que é característica do paganismo antigo, né? Depravação moral. Né? E o que isso quer dizer? Que você dizer que Jó era simples e reto em Rus, significa que ele era bom no meio dos maus. E isso é muito louvável. São Gregório Magno vai dizer o seguinte, se é grave você não ser bom no meio dos bons, porque, você tá no meio dos bons, cara, você tá cheio de bom exemplo aí pra emular, né? E você mesmo assim é mal, isso é grave. Na mesma medida que isso é grave, na mesma medida isso é louvável quando você é bom no meio dos maus. Ou seja, você olha pra todos os lados, é mais ou menos a nossa situação hoje. A gente olha pra todos os lados e só vê imoralidade. Você tem que ser bom no meio da imoralidade. Isso é louvável. Por isso que é importante quando se coloca que Jó era simples e reto e em Rus, na terra dos pagãos. Tal. Aí o que acontece? Se é verdade que a letra mata e o espírito vivifica, isso significa que a letra deve ser iluminada pelo espírito. Não que uma coisa se oponha à outra. Né? Toda lei tem sua razão de ser, de existir, né? De estar lá. O seu fundamento. Ensiná-lo dentro dos termos corretos, sem a febre da vaidade, porque isso seria você ser simples, mas não ser reto, se você ensina com vaidade. É o exercício próprio da educação. Contudo, uma coisa é ensinar, outra coisa é arrogar-se em cima do ensinamento. Então, muito problema dos tradicionalistas sectários é que eles até estão querendo ensinar uma doutrina que é certa, mas eles estão querendo usar essa doutrina para ficar tirando pedra nos outros. Zero caridade. Esse é o problema. Você entra num rigorismo e quem quiser seguir essa vibe vai acabar... Assim, a chance de realmente desenvolver escrúpulos é alta. Esse é o problema. O que precisa ser entendido é o seguinte, que o ensino é para as pessoas adultas, para a criança não vale isso, mas para as pessoas adultas, né? Esse ensino é para pessoas adultas, e essas pessoas elas têm um livre-arbítrio. Elas podem escolher não querer seguir. E o problema é de quem? É delas. A sua parte você fez, você ensinou agora se ela vai seguir ou não. Né? Por quê? Porque assim, dado que a gente está tentando fazer apostolado para pessoas adultas e elas têm um livre-arbítrio, pode ocorrer duas situações, basicamente. Primeira situação. Se o problema da pessoa for na inteligência, ou seja, ela não sabe, não foi educada, né? Mas ela tiver boa vontade, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Eu gosto dessa tradução. Né? Paz na terra aos homens de boa vontade. Ou seja, os homens de má vontade não vão ter paz. Estão longe de Deus.
Mas se o problema for na inteligência e tiver boa vontade, a doutrina ensinada irá animá-la a mudar seus maus costumes e emendar-se. Porém, se o problema da pessoa for na vontade, a doença espiritual é mais profunda, trata-se do orgulho. E daí não há o que fazer a não ser rezar por ela. Insistir nesse caso é contraproducente. Que daí você já começa a se tornar uma pessoa molesta. Cagador de regra, vai querer começar a ter controle. Porque você veja que, a pretexto de ensinar a boa doutrina, etc., esses católicos eles acabam querendo ser diretor espiritual das outras pessoas, querendo ter o controle sobre as outras pessoas. Como a gente estava falando na semana passada, após a palestra do Lincoln, né? A vida espiritual é muito sutil. Ou seja, até mesmo quando você está sendo reto, você pode não estar sendo simples. Essa é a dificuldade. Mas o teólogo de internet não quer nem saber, né? Eles já vão lá, rigorista, seu pecador, né? E não sai disso. E, a gente tem que entender, com quem que a gente está conversando? Com pessoas adultas que têm o livre-arbítrio. Pode ter um problema na inteligência, e se for só problema de inteligência, você ensinou, iluminou a inteligência dela, ela vai tentar se emendar. Se ela tiver dificuldade, ela pede ajuda aí para pessoas especializadas. Beleza. É na vontade. Não tem o que fazer. Porque, veja, até Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Não tem o que fazer, se é na vontade. Legal, muito bom isso aí e tal. Não quero. Vai fazer o quê, cara? Não tem o que fazer. E aí eu pergunto pra vocês acham que o problema das pessoas de hoje é mais na inteligência ou na vontade? O problema das pessoas de hoje não é na inteligência, é na vontade. Elas têm má vontade. Por isso que é difícil converter as pessoas. A gente tem que ir lá, lançar semente, né? Fazer lá, né, o Isa Notícias, lançando semente, etc. E esperar que ela germine. Mas pode ser que não germine. Mas a minha parte fiz. A nossa parte, o que é pra gente fazer? Semear. Vai semear. Bom, o foco no apostolado moral, né? No apostolado de moral, que é ensinar a moralidade, os bons costumes, né? Deve ser no 1 e não no 2. O 2 só terá eficiência se o emissor tiver a autoridade de mando sobre o ouvinte, que na internet não é o caso. Não é o caso. É aquela coisa, né? Como é que você refuta um cara desse? Meu amigo, vem cá, você paga os meus boletos? Então por que você quer mandar? Vai cuidar da sua vida. Entendeu? Ou seja, você está sendo inconveniente, inoportuno. Vai cuidar da sua vida para de mexer o saco. Então, veja que causa um efeito anti-apostólico. É problemático isso. Então, se a gente começar a focar no 1, ou seja, na inteligência, e parar de encher o saco por causa da má vontade dos outros, né, que é a mesma coisa de dar murro em ponta de faca, né, se corrige esse jansenismo aí, né, esse jansenismo, entre aspas, aí dos sectaristas, né, e as suas importunações morais. Por quê? Porque a gente não vai ensinar a regra pela regra, a gente vai tentar educar, ensinar. Não, é importante que isso aconteça por causa disso. Você vai tratar o outro como uma pessoa adulta, capaz de entender, de raciocinar, de pensar, né? E, né, rezando para que ela aceite o que você está ensinando. E ela pode não aceitar. E tá tudo bem. Porque a gente tem que cuidar, antes de tudo, isso aí o Santo Agostinho ensina, né? Pastoralidade, aqui eu estou falando da pastoralidade raiz. Essa coisa sinodal aí. Raiz. A gente tem que cuidar primeiro da nossa salvação, da nossa alma. Se os outros estão de má vontade para a salvação com as almas dele, a gente pode tentar iluminar, mas a gente não pode insistir nisso. Tá? Bom, então, de fato, você veja que a crítica dos Raimundo contra os sectaristas está correta. Só que então, o sectarista eles têm que deixar de querer ser reto sem ser simples. Certo? Que eles ensinem, mas sem aquela espírito de contenda, de encheção de saco mesmo, importunação. Né? A graça opera aos poucos. Né? Tem que ter paciência, não tem jeito. Pois bem. Agora, e o laxismo dos Raimundos? Bom, quanto ao laxismo do Raimundo, a coisa é mais direta. Ensinar o erro, ainda que com boas intenções, é pecaminoso. Então, o problema dos Raimundo é que eles até podem ser simples, mas não são retos.
Então ele, sob o pretexto de não querer gerar escrúpulos ensinando uma doutrina moral inconveniente para este mundo moderno, né? Eles se tornam condescendentes com o erro e acabam incentivando realmente o escândalo e o pecado. Então a crítica do sectarista contra os Raimundo tão correta também. Tá correta também. Né? E assim, se é verdade que o rigorismo pode dar oportunidade para o desenvolvimento de escrúpulos, que do ponto de vista psicológico não deixa de ser uma neurose, contudo, querer saná-lo com imoralidade significará o desenvolvimento de outros tipos de neurose existencial. É outro tipo de neurose. A pessoa vai querer, ou vai perder para vaidade, ou vai perder para luxúria, ou vai perder para vários, assim. Então você troca uma neurose por outra. Aliás, por outras, né? Porque geralmente ela não vem sozinha. Né? Esse é o problema. Na substância de toda neurose existencial há uma mentira causando desordem comportamental. Portanto, querer evitar o escrúpulo pelo laxismo moral será trocar uma neurose por outra. Na verdade, é por outras, se for pensando melhor. Outras. Você abre a porta, né? Por quê? Porque você está em pecado, né? Você está passando pano pro pecado, né? E nessa discussão, acabou aqui? Não, beleza, entendemos qual que é o problema de um e de outro. Né? E por que essa rinha de teólogo de internet é, ao fim e ao cabo, inútil. Causa mais dano do que benefício. Mas tem mais um detalhe importante em relação ao escrúpulo, que é o seguinte. O escrúpulo também pode ser causado, como a gente viu antes, pela ignorância. Certo? E que ele é normal no crescimento da vida espiritual. O escrúpulo, no início da conversão, ele é quase que inevitável. Faz parte dos processos de sair do vício para caminhar rumo à virtude. Com efeito, quando nos convertemos, estamos ainda muito apegados ao pecado. E qualquer movimento rumo à virtude nos causará desconforto e insegurança. Pois, estando ainda no início da vida espiritual e dotado de muita ignorância sobre o assunto, o exagero nas atitudes e na autocobrança facilmente será desmedido. Contudo, isso é uma fase. Conforme se vai avançando, a coisa vai ficando menos escrupulosa e mais natural, adquirindo-se certa estabilidade. Esse tipo de escrúpulo, que parte da ignorância e que é comum no início da vida espiritual, né, faz parte de um processo de amadurecimento espiritual. Os Raimundos, ao os acusarem os sectaristas de geradores de escrúpulos, ignoram esse escrúpulo que é resultado de uma violência inicial que é necessária para sair da lama do pecado. E não sem razão, o remédio para curá-lo, e é aqui que erra o sectarista, qual que é o remédio para curar esse escrúpulo? Se ele é causado principalmente por uma ignorância, por uma imaturidade, eu tenho que buscar o quê? As luzes do que é correto para poder, né, me equilibrar melhor aqui na questão. É a meditação. É por isso que o São Francisco de Sales, no Filoteia dele, ele fala desse problema, né, da primeira purificação da alma, que ele chama. Né? E depois ele vai lá e coloca mais de 10 meditações para a gente fazer. Por que a gente tem que meditar? Porque a gente tem que ir animando o nosso espírito, nossa inteligência, porque qual que é o problema? A gente se converteu. Qual que é o problema? A gente gosta do pecado. Esse é o problema. Eu gosto do pecado. Se converteu. E o pecado? Putz, eu gosto de pecar pra caramba. Só que o pecado é errado. Então eu tenho que ordenar minha razão para compreender que o pecado é errado e por que o pecado é errado. Não basta só ficar dizendo, é pecado, e nada, carteiraço, né? Aí você pode usar Sagrada Escritura, pode utilizar magistério. Eu utilizo o que quiser, mas ao fim é o carteiraço. Está faltando fundamento nesses apostolados. Os fundamentos. É isso que a gente tenta fazer de diferente lá no Isa Notícias. A gente tenta dar um fundamento. Não fica só dizendo, tudo bando de herege safado. Tá, na maioria das vezes é tudo bando de herege safado. Mas da onde que vem essas heresias? Por quê? Etc. Né? Pô, dá mais trabalho? Dá mais trabalho, mas é mais eficiente. As pessoas podem chegar e dizer, putz, esse cara é um
católico radical, não sei o quê, desobediente, né, como eles gostam de chamar. Beleza, mas a realidade vai se impondo, até que pode vir aquela pulguinha atrás da orelha do cara, né? Pô, e não é que aqueles caras lá, será que eles têm razão? Aí o cara começa a considerar um outro ponto de vista. Ele chega assim, pô, esse ponto de vista explica melhor a realidade do que essa doideira sinodal, por exemplo. Talvez eles possam ter razão. E aí você vai, né? É aquela frase dos antigos, né? O tempo é amigo da verdade. Se está muito confuso agora, não, espera, tenha paciência, espera o tempo. As coisas vão ficando mais claras. A crise, quando a gente está em crise, a crise é um afastamento. Ela não é estática, ela sempre, enquanto ela não força nada, ela só vai piorando. E quanto mais piorando, mais claro as coisas vão ficando. Espera. É a separação, tá lá na parábola do Nosso Senhor, a separação do joio e do trigo. Plantaram o joio lá, o que a gente faz? Vamos arrancar tudo? Não. Deixa crescer, a gente vai saber o que é joio, o que a gente é trigo e para onde é que vai o joio, né? O joio vai ser queimado, né? Isso aí que é interessante. Interessante isso aí. Então, essa falta de fundamento aí tá faltando muito na internet. Tá faltando muito. O pessoal tá querendo muito like, muita polêmica desnecessária. Não que a polêmica seja ruim, mas assim, você ficar causando polêmica na internet não dá. E do outro lado, né, você ficar passando pano para esse agionamento forçado aí, né? Não, que o católico tem que ser, sei lá, né? Não pode ser um esquisitão e tal. Ficar ridicularizando quem usa véu, por exemplo. Pô, véu sempre foi uma prática piedosa. São Paulo recomenda o uso do véu lá. Na verdade, São Paulo diz que tem que usar o véu, né? Nos lugares sagrados e tal, e a pessoa fica ridicularizando isso. Em nome do quê? Da fé católica? Não, não é em nome da fé da católica, é em nome de outra coisa, do mundo. E esse discernimento é importante ser feito. Discernimento aqui na acepção correta do termo, né? Porque discernir é você conseguir distinguir o bem do mal. Né? E aí nisso aí erra os raimundos. Então erra realmente os sectaristas por rigorismo e erra os raimundos por laxismo. Por passar pano pro pecado. Carecem os dois do quê? Falta de fundamento e de caridade. Esse é o problema. Seja como for, em ambos os casos, né, o remédio é a humildade. O remédio pro escrúpulo, não, só tem um remédio pro escrúpulo, a humildade. Então, no primeiro caso, que é o caso que o escrúpulo é gerado pela ignorância, né, por essa imaturidade espiritual, né, é mais necessária a confiança de que Deus está certo e seus más humores, ou seja, suas más inclinações, né, errados. Ou seja, o seu gosto do pecado é que está errado. Não é Deus que está errado, é você que está errado. Você tem que se emendar, por isso que, né, emenda. Né? Não falaram uma vez de emenda naquele documento do documento sinodal, né? Como é que pode, né? Da síntese da primeira assembleia. Parece que ninguém precisa se emendar, tá? Todo mundo pode aprender de todo mundo, ninguém precisa se emendar, é uma coisa de louco isso aí. Mas veja, que para esse caso da ignorância é o seguinte, eu tenho que reconhecer, Deus está certo, eu estou errado, vou me emendar a Deus. Persevera nisso, teu escrúpulo vai sarar. Só ter paciência, é isso. No segundo caso, o caminho já é a humildade, mas é a humildade pelo exercício da obediência misericordiosa. Porque é essa obediência misericordiosa que vai derreter esse orgulho que insiste em querer ter mais confiança em si do que em Deus. É. Porque Deus está vendo a sua peregrinação nesta vida e está disposto a mandar as graças para que o reto caminho seja percorrido. Mas você precisa melhorar esse orgulho aí. Não começa a inventar doutrina maluca, né? Opção preferencial, só a fé, tal. Não, isso aí não vai resolver o problema. O problema se resolve pela humildade mediante a obediência misericordiosa. Confiando na misericórdia de Deus. E uma maneira dessa misericórdia se manifestar, né, é pelo ensino da verdade. Né? E você tem que se esforçar para aceitar essa verdade. Porque a fé, gente, e agora para encerrar, né, ao contrário dos protestantes, a fé católica ela não é sentimental. Fé, a definição católica,
É assentimento da nossa inteligência às verdades reveladas por Deus. Como Deus é a autoridade suprema, é o autor e não erra, tudo que Deus diz está certo. E a nossa inteligência tem que aceitar isso e a nossa vontade tem que se mover a isso que a gente sabe. Então não adianta você sentir, sei lá, um frio na barriga aqui, gostoso, tal, um deleite bom, isso aqui é o diálogo no Espírito, é o Espírito Santo. Então isso aqui que eu estou falando é infalível. Na maioria dos casos é infalivelmente heresia. Seria isso que teríamos para hoje. Viva Cristo Rei!